Você deseja melhorar o seu processo de ensino e aprendizagem? Você deseja melhorar a qualidade da aula que você apresenta? Você pretende melhorar o nível de absorção de conhecimento dos seus alunos, se é que dá para medir? Bem, vou apresentar para você as 7 leis do ensino, princípios fundamentais para que você possa melhorar a qualidade de sua aula. Vamos lá? Olá, seja muito bem-vindo ao canal Escola Biblicast. Quem fala com você é o professor Roberto Penha. E desde já eu lhe antecipo, esse canal aqui tem um cunho de ensino religioso, mas os princípios que eu vou apresentar aqui, eles se aplicam em qualquer área do ensino. Eu também sou professor da área de contabilidade e esses princípios me ajudam muito na ministração das minhas aulas. E entendo que para você que é professor também de escola bíblica dominical, que vão ser as exemplificações ministradas no decorrer dessa aula, certamente vai melhorar em muito a qualidade de sua aula de escola bíblica dominical. E se você é professor de uma outra área, certamente alguns princípios aqui apresentados, algumas dessas leis vão aprimorar assim a sua, digamos, exposição em sala de aula. Vamos lá? Essas 7 leis do ensino são basicamente extraídas de um livro chamado As 7 Leis do Ensino, do professor chamado John Milton Gregory, que viveu há muito tempo atrás e foi reitor de universidades americanas. Então, em virtude desse conhecimento exposto neste material, neste livro, vamos apresentar informações que são muito úteis para que você possa aplicar em sua sala de aula, aplicar em relação a você mesmo, professor, e até mesmo também ensinar princípios para os seus alunos. Então, essa abordagem está alicerçada nesse livro. Então, se você quer dar um passo a mais e se aprofundar, obviamente, a melhor forma de fazer isso é adquirindo o material. Boa parte do que eu vou apresentar aqui vai ser, obviamente, extraído desse material, mas com algumas observações de minha parte em relação principalmente à aplicação prática. E para você que é professor de uma outra área que não de escola bíblica dominical, vai ser útil para você porque eu vou apresentar os princípios e também vou proporcionar algumas simulações, ou seja, algumas aplicações, em que circunstâncias ou como podemos pensar. Então, para isso, vou ter que escolher um nicho. E aí, o nicho que eu escolhi foi o de escola bíblica dominical. Então, é só para você compreender, caso você está caindo neste material, neste vídeo, de alguma outra forma, você está bem ciente do que é que você vai se deparar ao longo desta aula. E você que é professor de escola bíblica dominical, certamente você vai ser muito beneficiado com este conteúdo. A primeira questão que me motivou a exatamente procurar materiais e principalmente no cunho voltado para a escola bíblica dominical é que o que é que desmotiva um aluno em relação a querer aprender, um aluno a querer desistir ou até mesmo não ter, digamos, um empenho, um afinco muito grande em relação à escola bíblica dominical? Basicamente se dá por alguns fatores. Eu vou explicar aqui alguns rapidamente e vamos trabalhar apenas em um. E esse um você vai compreender logo após eu apresentar aqui cada um deles. O que é que pode comprometer a ida ou a participação de um aluno em escola bíblica dominical ou até mesmo uma escola convencional? O primeiro deles é a falta de estrutura física. Então, a estrutura física precária, sem ventilação, sem iluminação adequada, tudo isso é um convite para que ele não venha participar, obviamente, da escola bíblica dominical ou de qualquer tipo de encontro de estudo. Também temos a própria falta de material e de apoio, certo? Que aí parte também culpa ou responsabilidade do professor, obviamente, como também dos outros entes envolvidos, principalmente daqueles que estão financiando a estrutura de apoio. Também a própria falta de apoio dos pastores e líderes de departamento. Então, se você tem uma escola bíblica dominical, uma sala de jovens, e você não tem um professor que tenha o apoio dos seus líderes ou dos líderes dos jovens, fica complicado você conduzir uma sala de aula nesse grupo se não tem um apoio, convite, o empenho daqueles que são líderes desse grupo que está sendo ministrada a aula por você. Então, fica essa também informação.
E aí também tem a própria falta de decisão dos alunos. Os alunos optam por não aprender. Então, esse já é um outro problema, outra questão a se considerar. Também temos, por fim, o que vai ser a ênfase durante toda essa apresentação é o professor. Então, um dos responsáveis para que o aluno não vá para a escola bíblica dominical é o próprio professor. Então, vamos trabalhar aqui com algumas leis ou princípios de ensino que vão ser muito úteis para que você possa melhorar a sua aula de escola bíblica dominical. É importante mencionar que o que eu vou apresentar aqui, eu tento aplicar dentro do possível e ao máximo possível em minhas aulas. Mas, contudo, é importante mencionar que eu não sou perfeito e nem consigo aprimorar e aplicar elas da melhor forma que, digamos, seria possível ou ideal. Então, eu tento trabalhar dentro do que está ao meu alcance. E aí, de acordo com a minha experiência, já ao longo de alguns anos ministrando em escolas bíblicas e também no ensino superior, eu tenho, acho que, uma certa, digamos, condição ou capacidade de trazer aqui uma certa contribuição ou reflexão para você que está iniciando aí sua vida acadêmica, ou até mesmo que já é um professor de algum tempo, mas que sabe que professor é um eterno aluno que está sempre aprendendo e pode sim absorver algum conteúdo adicional de um outro professor, de um outro colega de profissão, de trabalho. Então vamos lá, espero contribuir para a sua formação de alguma forma. Vamos começar aqui apresentando essas 7 leis inicialmente para você poder entender aqui o andamento da apresentação. A primeira é a lei do professor, a segunda lei do aluno, posteriormente a lei da linguagem, da lição, processo de ensino, depois processo de aprendizagem e a última, a revisão e aplicação. Então são essas as 7 leis que vão ser abordadas durante esta aula. A primeira delas é muito básica, mas é problema em relação, principalmente à escolas bíblicas dominical, quando você se depara, que eu também fui superintendente de escola bíblica dominical, e a gente percebe que tem professores que parece que não compreenderam, não estudaram o conteúdo, e aí isso vira um problema. Como é que um professor vai explicar ou vai ensinar uma matéria que ele não conhece? Então, ele tem que ter um profundo conhecimento. Esse é um primeiro item. A lei do professor diz, olha, o professor deve conhecer a matéria que ele vai lecionar, que ele vai ensinar. E aí outro ponto também importante é não podemos ensinar sem saber ou conhecer. Como pode o nada produzir algo ou a escuridão gerar luz? Esses trechos, entre aspas, são trechos extraídos de forma literal alguns textos e frases que constam no livro mencionado, do John Milton Gregory. Um outro ponto também que ele apresenta é que um professor bem preparado desperta em seus discípulos o desejo de estudar. Então, quando percebe que o professor domina o conteúdo, que ele tem um certo conhecimento, o aluno se sente mais empolgado a poder acompanhar e, inclusive, dar um feedback, estudar cada vez mais, para, inclusive, acompanhar e corresponder às expectativas que o professor tem. Temos aqui algumas dicas, então cada lição dessa, cada lei dessa, vai ter abordagem de dicas e também erros comuns que acontecem em cada uma dessas leis. Primeiro vamos partir aqui para as dicas. O professor tem que buscar uma relação dentro do possível da lição a ser ministrada com a vida dos alunos. É um grande problema, principalmente em áreas de matemática, por exemplo, a pessoa estuda algumas equações, algumas coisas, e ali, se não tiver uma explicação ou fazer uma ponte com a aplicação prática em que aquilo vai influenciar na vida dele, ou é importante ele considerar, fica difícil esperar que vá ter um avanço, digamos assim, no processo de ensino-aprendizagem, quando não se percebe a utilidade daquele conhecimento. Então, um conhecimento bíblico tem que deixar muito claro que vai servir para a vida dele, para a história dele, por toda a vida. E assim vai. O professor de matemática vai explicar que aquele cálculo matemático vai ser útil para ele em tal finalidade, e assim por diante. Também é importante mencionar que o professor tem que ter o domínio, pelo menos completo, de poucas coisas, do que ele ter um conhecimento, digamos, superficial de muitas. Então, isso é um problema. É aquela pessoa que é uma espécie de clínico geral. É ideal que ele seja, pelo menos, um especialista em determinada área, um determinado campo do conhecimento, e aí ele possa, obviamente, contribuir na formação dos alunos naquela perspectiva. E uma ótima fonte de você se tornar um especialista
ou se aprofundar, é você procurar as melhores fontes, usar livros, usar os melhores livros, os melhores autores como referência. Isso vai contribuir para a sua formação e também, obviamente, para a qualidade da sua aula. Um erro que é bastante comum é o professor ele ser tentado a negligenciar aí o preparo, o estudo da aula dele, porque ele está entendendo que os alunos não vão perceber a limitação ou a falta de qualidade daquele conteúdo, partindo da premissa que os alunos, em tese, teriam um conhecimento ou um conhecimento prévio muito baixo, né? E ele então não perceberia, não detectaria aquela fala ou aquele ensinamento muito fraco ou até mesmo errado, equivocado. E se acontecer dos alunos perceberem isso, é um grave problema em relação ao quê? A você se mostrar como autoridade em relação àquele campo do conhecimento. Então isso pode comprometer. Então isso é um erro muito comum e que pode atrapalhar o seu processo de ensino e aprendizagem. Outro ponto também é que o professor, incorrendo no risco de querer ocupar o tempo que era para ser apresentado um conteúdo específico, ele passa a contar algumas historinhas, conversa mole, o quê? Ele foge do assunto, ele foge do objetivo da lição, ele foge do objetivo da aula. E aí, qualquer desvio nesse sentido é um problema, obviamente, para o objetivo que tinha sido traçado, que é aprender ou aprimorar um determinado nicho de conhecimento, um determinado campo do conhecimento. Também, na perspectiva de ensinar as escrituras, ensinar a Bíblia, eu tenho que explicar e ensinar dentro do ponto de vista bíblico e não outros campos do conhecimento. Utilizar-se de psicologia, sociologia, autoajuda, antropologia. É lógico que esses campos de conhecimento são úteis, mas temos que saber utilizar eles de forma adequada, a partir do parâmetro bíblico, e não colocando algum tipo de conhecimento nesse sentido como superior à revelação das Escrituras. Então, esse é um outro ponto também a considerar. Um outro erro que acontece, e principalmente comum também na área do ensino que é não religioso, é o professor impor seu posicionamento que é particular, que não tem uma comprovação científica, é apenas uma opinião, e ele emite isso e defende isso como se fosse uma verdade absoluta e que não houvesse margem para erro. Então, esse é um problema que pode ocorrer e tem que se evitar, obviamente, isso acontecer. Temos agora a segunda lei, a lei do aluno. Na lei do aluno, o aluno deve se dedicar, obviamente, à matéria que vai ser aprendida, que vai ser ensinada. Um outro ponto também importante é que o professor da escola bíblica dominical, ou até mesmo o professor, ele tem que ser um instrumento de empolgação para o aluno, instigar o aluno para que ele tenha prazer em participar de uma escola bíblica dominical ou qualquer tipo de ensino a ser ministrado para ele. Nessa perspectiva da lei do aluno, é importante entender que o aluno, o estudante, ele está limitado ao que está sendo ministrado para ele. Então tem que ter todo um cuidado do zelo de como ministrar esse conteúdo e sempre ministrar com o máximo de atenção possível. E aí o autor, inclusive, aponta algumas características que são importantes ou que poderiam ser empregadas para que você possa chamar a atenção do aluno para o que está sendo apresentado, como a entonação da voz, os gestos, os movimentos, tudo isso contribui para esse processo. Também tem a ideia que, para poder ministrar o conteúdo, eu tenho que ter a atenção do aluno. Sem atenção não faz qualquer sentido eu tentar apresentar algum conteúdo. Eu já não tenho a atenção inicial que vai permitir a possibilidade, não é nem a garantia, é a possibilidade que ele possa compreender ou ter acesso àquele conhecimento. Uma dica, né, importante a considerar quanto à segunda lei, que é a lei do aluno, é que eu só posso apresentar um conteúdo a partir do momento que eu tiver prendido a atenção do aluno. Então, características ou metodologias que podemos empregar são diversas, mas uma delas que eu acho que é talvez a principal é você começar com uma pergunta, é você instigar ele, e no ponto que você quer trazer um esclarecimento e apresentar aquilo como um questionamento e sentir, inclusive, o próprio feedback do conhecimento prévio dos alunos. Já é também uma outra característica que você consegue alcançar ao você fazer a pergunta. Além de você talvez chamar e centralizar a atenção do aluno naquele momento para o que você vai ministrar para o mesmo. Então, essa é uma situação bem interessante.
E um erro comum, obviamente, é o professor estar falando quando está sem a atenção do aluno, né? E continuar, inclusive, a lecionar depois de havê-la perdido. Então, assim, é um erro absurdo. Você começa a chamar a atenção e continua lecionando sem a atenção dos alunos. Então, são coisas que devemos considerar ou desconsiderar para a aplicação em sala de aula. Vamos agora para a terceira lei, a lei da linguagem. Então, a linguagem que tem que ser ministrada tem que ser comum ao que está ocorrendo do professor com o aluno. Então, essa perspectiva ela deve ser respeitada. É lógico que respeitando também a norma culta da língua. Você não vai fazer uso de gírias porque o aluno usa gíria. Mas você tem que compreender em que nível está a linguagem dele para que você não possa falar de uma forma que você crie uma barreira e a apresentação de algumas definições ou conceitos seja absolutamente perdida, visto que você está utilizando de uma linguagem que ele não consegue compreender. E aí, esse é um problema, né, que pode surgir. Então, algumas dicas que podem facilitar esse processo. Obviamente, estudar a linguagem dos alunos, a fim de saber, né, quais palavras que eles usam e o significado que eles dão. Então, eu coloquei até um exemplo aqui em vermelho, a palavra santo. Então, no ambiente religioso evangélico, a pessoa considerada santa quer dizer de separada por Deus. Só que alguns, erroneamente, podem pensar que esse santo aqui pode ser o santo na perspectiva muito comum na Igreja Católica, uma pessoa que tem um comportamento diferenciado, que foi canonizado, e assim vai, uma série de coisas que são, digamos, mais intrínsecas à Igreja Católica. Não estou entrando no mérito se é certo, se é errado, estou só apenas expondo uma forma de raciocínio que pode vir equivocada para o ambiente evangélico, em virtude de uma concepção que ele atribuiu à palavra enquanto ele não estava dentro deste meio. Então, é só para poder ficar muito claro isso. Um outro elemento também é se perceber claramente, né, que o aluno não entendeu, tem que fazer o quê? Repetir o pensamento. Outras palavras, outras formas, tentando alcançar dentro do tal alcance do professor, obviamente, do que é possível, que esse aluno possa ter esse conhecimento, ter contato com esse conhecimento, né? E sempre que possível você vai aumentando o quê? O vocabulário do seu aluno. Você não vai ficar mantendo-se no nível da linguagem ou da forma que aquele aluno se comunica. Você vai partindo disso e você vai atribuindo novas palavras. É pensar muito, inclusive, como age uma criança, né? Ela vai aprendendo vocabulário aos poucos. Ela vai tendo contato constante e vai tendo um aprimoramento e um acréscimo de palavras, às vezes algumas todos os dias, e assim vai. Um outro elemento também é permitir que os alunos se expressem. Isso é fundamental, inclusive para poder entender a linguagem dos alunos. É um elemento que é considerar relevante isso. Uma outra perspectiva que alguns, talvez com pensamento ainda muito antigo, pensa que pode se impor o conhecimento em virtude, inclusive, de elementos como a linguagem empregada, como vai se comunicar. E isso, obviamente, nos dias de hoje não faz muito sentido. Lógico que tem que respeitar o conhecimento técnico, científico, mas tentar, dentro do possível, trazer isso na linguagem mais próxima para aquele estudante, para que ele possa, inclusive, avançar e ficar no nível do conhecimento técnico daquela área, no caso da Escola Bíblica Dominical, no campo teológico e assim por diante. Já estamos na quarta lei, a lei da lição. Na lei da lição, a verdade a ser ensinada deve ser aprendida através de alguma verdade já conhecida. Quer dizer isso? O novo ou desconhecido pode ser explicado somente a partir do quê? Do que já se conhece. Então não adianta eu chegar para um jovem e dizer assim, está inclusive aqui na apresentação, olha, fornicação é um pecado, e fornicação é um pecado severo, tem que evitar a fornicação. Mas a pessoa sabe o que é fornicação? Então, perceba a questão. A pessoa dizer assim, Jesus é a pedra de esquina. E a pessoa, mas o que quer dizer Jesus é a pedra de esquina? Aí você tem que explicar a aplicação, que quando tem uma construção, uma casa, né, tem os fundamentos, o alicerce, e no alicerce, as melhores pedras, ou a melhor pedra, você coloca nos cantos, nas quinas, pois ela vai ter que ter uma sustentação para toda a casa, vamos dizer assim. Aquelas quinas, os encontros das paredes.
Tem que ser uma pedra muito boa, muito resistente. Então, quando fala que Jesus é a pedra de esquina, ele está querendo dizer que tem muitas pedras, mas ele é a pedra principal. Ele é o fundamento. Então, perceba que o entendimento de dizer, olha, Jesus é a pedra de esquina, passa a fazer sentido quando a pessoa entende o que quer dizer pedra de esquina. Então, olha o passo que eu tive que caminhar, andando, explicando para o aluno, para que ele pudesse chegar nessa concepção. Então, não adianta dizer, Jesus é a pedra de esquina. Ele não vai ter dimensão da importância do que é dizer que Jesus é a pedra de esquina, enquanto ele não souber o que é a pedra de esquina. Algumas dicas, né? Descobrir o que, é que os alunos sabem, obviamente, para que a partir disso você comece a lecionar um novo conteúdo ou um novo item a ser incorporado, digamos, dentro do currículo, né, daquele estudante. É importante mencionar que esse aspecto de qual vai ser o ponto de partida, quando você tem uma sala muito heterogênea, né, pessoas com vários níveis, você tem que procurar aí um ponto médio, vamos dizer, para que você não crie barreiras para quem está muito atrás, digamos assim, no campo do conhecimento, e também você não perca aqueles que estão um pouco além e eles entendam que vai ter pouco a contribuir ou nada a contribuir e simplesmente vão abandonar o processo de ensino-aprendizagem na escola bíblica dominical, ou até mesmo ele até pode estar presente numa educação formal convencional, mas ele está ali apenas fazendo, digamos, um corpo presente. Ele não está, de fato, inteirando-se daquele conteúdo, ele não entende que aquilo é relevante para ele. E isso, obviamente, pode ser um problema. Outro elemento que devemos considerar é fazer com que os alunos recordem os conhecimentos que têm, bem como também as experiências que eles possuem. Isso pode ser útil, inclusive, para aplicação em outros momentos, em outras turmas, como experiência, como feedback. Também devemos relacionar sempre quando possível cada lição que nós temos com o quê? Com as anteriores. Fazer uma linkagem. Dificilmente você tem um conteúdo que você apresenta, seja na escola bíblica dominical ou no ambiente não religioso, que ela está totalmente desassociada de um conhecimento prévio antes. Dificilmente isso acontece. Então, é sempre que possível fazer linkar um conteúdo com o outro e fazer essa interação. Isso seria o ideal. Outro ponto também é deixar os alunos cientes que o conhecimento adquirido numa lição sempre servirá como base para novos aprendizados, né? Obviamente. E principalmente para aplicação na vida, dentro e fora da igreja, no ambiente de escola bíblica dominical. No ambiente que não é escola bíblica dominical, é que vai servir para a profissão dele, que vai servir para a prática dele, ele como ser humano. Então, perceba que existe N aplicações dessas leis, desses princípios. Então, é só você pensar como aprimorar e como aplicar isso na sua necessidade, vamos dizer assim. E eu sei que boa parte de professores de escola bíblica dominical, eles são professores no ambiente não religioso. Então, também quero deixar essa ênfase, né, que sei que boa parte dos professores que estão, talvez, me ouvindo até agora, assistindo até agora, tem conhecimento suficiente para que possam, inclusive, contribuir aqui nos comentários desse vídeo. E espero que você, se perceber alguma coisa que pode ser aprimorada, comente aqui neste vídeo, para que outras pessoas possam, através desse comentário, crescer no conhecimento também e ter uma ótica, um viés aí um pouco distinto do que eu estou apresentando inicialmente. Devemos ter o cuidado de não aplicar lições muito fáceis, né? E aí o aluno não ser forçado a buscar o autoconhecimento, ou ele se esforçar para que, de alguma forma, ele dê algum passo, ele dê algum avanço. Então, temos que ter esse cuidado para não incorrer nesse perigo, nesse erro, né? Absurdo, vamos dizer assim. Outro problema também é que existe o erro comum, né, dos professores de tratar as lições de forma independentes, principalmente na escola bíblica dominical, quando você tem um conjunto de lições, um trimestre, que são 13 lições, elas têm uma certa relação uma com a outra, em alguns trimestres de forma muito profunda, de forma muito intensa, outras talvez nem tanto, mas mesmo assim dificilmente você vai ter lições que estão desassociadas uma da outra, a não ser quando são lições bíblicas em relação a alguns temas muito claramente definidos, que cada lição é um tema distinto para cobrir um determinado campo do conhecimento e assim vai. Então,
É só para você poder ter uma base de parâmetro de entender o que eu estou mencionando. Já estamos na quinta lei. A quinta lei é a lei do processo de ensino. Nela, as atividades do aluno devem ser estimuladas e dirigidas, e, se possível, nada do que ele possa aprender por conta própria vai ser dito, obviamente. Por quê? Eu tenho que permitir que ele avance. O conhecimento que ele vai gerar pela leitura dele, certamente, ou da forma que ele vai buscar aquele conhecimento, vai ser muito maior para absorção, para internalizar isso nele, do que eu simplesmente dar a resposta para ele pronta. Então, é só para poder alinhar esse tipo de concepção ao que estamos apresentando aqui sobre a lei do processo de ensino. Um outro elemento também é que todas as explicações e exposições são inúteis se não servirem para despertar e orientar o interesse do aluno em raciocinar por si mesmo. Então, tem que instigar o aluno a ter esse tipo de comportamento. Algumas dicas importantes quanto a essa lei do processo de ensino. Incentivar o aluno a pesquisar e estudar o assunto por conta própria, para que ele possa o quê? Discutir em sala de aula. Permitir que o aluno também possa construir um posicionamento a respeito de um assunto. Ou seja, você tem que outorgar ao aluno a possibilidade, inclusive, dele falar, dele expor. Não ser apenas um debate ou uma conversa, na verdade, de imposição do professor, e os alunos estão lá apenas calados e ouvindo e absorvendo o conhecimento do grande mestre. Não é assim o pensamento. O professor tem um papel muito importante, mas o aluno também tem esse papel de estudar por conta própria. E muito provavelmente o professor é mais um tutor de apresentar o caminho, e o aluno, com base no esforço dele, e inclusive com esses estudos que podem ser complementados ao que está sendo ministrado numa sala de aula convencional, é isso que tende a fazer com que ele internalize de fato o conhecimento, e que ele não apenas decore, mas ele aprenda de fato o conteúdo. Erros comuns que incorrem, né, é obviamente não ouvir o posicionamento dos alunos, para que possa verificar o quê? Em que nível está a concepção dos conceitos que eles apresentam, se estão corretos ou não. Então, a forma de você perceber isso é fazendo perguntas. As perguntas são uma boa estratégia de quebrar o gelo, como também de perceber em que nível, em que status está o conhecimento do aluno. Também exigir do aluno, obviamente, que apresente conceito idêntico ao do professor. Isso é uma forma antiquada de pensar. Devo exigir, obviamente, uma resposta que seja coerente, principalmente em atividades ou em disciplinas que têm um caráter mais subjetivo. É lógico que você não vai aceitar uma pergunta que a resposta, na verdade, seja 2 mais 2 seja diferente de 4. Você não pode permitir uma resposta dessa, obviamente. Mas em questões que são mais subjetivas, que nem mesmo existe um consenso dentro dos maiores pesquisadores ou estudiosos da área, como eu vou querer que um aluno ele replique exatamente a definição que eu quero, o que eu acho que é adequada? Então, temos que ter um pouco de cuidado quanto a isso para não incorrer em um prejuízo para o processo de ensino e aprendizagem. E aí entramos na sexta lei, a lei do processo de aprendizagem. O aluno deve reproduzir em sua própria mente o quê? A verdade que ele vai aprender, a verdade a ser aprendida. A verdadeira aprendizagem não é obter do aluno uma repetição cabal do que foi ensinado, mas sim extrair do aluno a ideia central dos conceitos estudados. É perceber se ele compreendeu a ideia. Se ele compreendeu a ideia, é realmente esse o interesse, e não necessariamente repetir algumas definições ou conceitos como se apresenta em um livro ou até mesmo um professor ministrou em sala de aula. Então, um elemento importante é que aquele que explica, né, sabe explicar a razão por que ele acredita em determinado item, por que aquele item está certo, ele obviamente vai ser uma pessoa muito mais preparada em relação a buscar novas descobertas, e na perspectiva bíblica, né, ele vai ser um pesquisador nato, aí vai saber como encontrar as respostas, ou pelo menos saber os caminhos, ou até mesmo saber que não vai ter resposta, por causa que ele tem um conhecimento suficiente para que ele perceba que tem elementos que ele não vai ter resposta, por mais que ele estude a Bíblia,
por mais que ele estude as Escrituras Sagradas. Então, isso serve como referência também para você refletir a respeito. Algumas dicas importantes é fazer com que o aluno se expresse, obviamente, com suas próprias palavras, o significado da lição, né? E aí perceber se ele entendeu, como é que ele entendeu. Você ficar 1 hora conversando e falando com o aluno na sala de escola bíblica dominical e o aluno simplesmente não entendeu o que você falou. Então, esse é um outro problema que pode ocorrer. Também fazer, obviamente, do aluno um investigador. Isso é importante. Alguns erros comuns, né, que persistem, infelizmente, é não insistir que o aluno pense por si mesmo. E aí temos que ter o cuidado de alunos que são preguiçosos, que eles não querem ter o trabalho de pensar. Isso é um problema. Temos que evitar esse tipo de coisa. E também negligenciar, obviamente, de forma constante as aplicações práticas. Sempre que possível, o ensino que está sendo ministrado tentar trazer uma conotação prática para que ele possa aprimorar. Bem, já chegamos na última lei, a lei da revisão e aplicação. Sei que o conteúdo foi um pouco, digamos, talvez atropelado, mas o objetivo aqui é que esse vídeo fosse o mais sintético possível, respeitando um certo nível de profundidade da exposição do conteúdo, para que você possa, daqui ter um bom parâmetro de partida. Aqui não é a chegada, aqui é um bom parâmetro de partida. Para que você possa tentar rever esse vídeo aqui e refletir no que você pode aplicar ou repensar de estratégia e métodos a serem empregados na sua sala de aula, seja na escola bíblica dominical ou numa escola não religiosa. Bem, para finalizar o processo de acabamento, a prova e a confirmação da obra de ensino, deve ser feito de que forma? Por meio da revisão e da aplicação. Esses 2 elementos, isso mesmo. A revisão é muito mais do que repetir. É você se envolver com novas concepções e associações que vão ser, digamos, incorporadas, né, com o passar do tempo. Então, esse é um outro elemento a pensar. E algumas dicas importantes aqui é, no final da lição, fazer o quê? Ressaltar os pontos importantes da lição. Isso é uma revisão. Apresentei um conteúdo, teve um objetivo lá geral ou até mesmo específico e apresentar os resultados. Se foi alcançado, se não foi, se foi em parte. Então, tudo isso é importante. E aí depois, obviamente, no caso das perspectivas das lições bíblicas da escola dominical, aqui o autor sugere, né, não pensando necessariamente nas lições bíblicas da escola dominical nesse contexto, mas simplesmente de um certo conteúdo, é você tentar fazer uma espécie de resumo, de uma recapitulação, desde o primeiro item até aquele último do ciclo que você está fechando. Isso pode contribuir bastante no seu processo de ensino e aprendizagem. Por último, qual o maior erro? É simplesmente não revisar. A não revisão, obviamente, é um erro absurdo, dentro dessa perspectiva da lei, que é de revisão e aplicação. Bem, é isso. As referências utilizadas foram, obviamente, o próprio livro do John Milton Gregory, As 7 Leis do Ensino, publicado pela CPAD, e as imagens que apresento aqui nesse slide foram extraídas em bancos gratuitos de imagem. Acredito que esse material foi útil para você. Se você é um professor de escola bíblica dominical e tem interesse em ouvir os comentários bíblicos feitos por mim das lições bíblicas de adultos, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificação. Materiais como esse, de como ensinar, de estratégias, eventualmente vão ser publicados, mas o propósito desse canal não é este. O propósito desse canal é a exposição das lições bíblicas adultos da CPAD. Eventualmente vai ter materiais como esse para poder servir como suporte, principalmente, obviamente, aos professores de escola bíblica dominical. Então, se esse conteúdo foi útil para você e você achar que pode ser legal para um outro colega de profissão ou até mesmo para um outro professor de escola bíblica dominical, compartilhe este vídeo com ela. Foi um prazer ter você até aqui comigo e aguardo você na próxima aula. Deus te abençoe e até mais. Tchau!